Rosa, cuando uno planea siempre hace corto, luego nos falta tiempo, pero bueno, vamos bien. Vamos a cambiar de territorio, vamos a pasar a Portugal y para eso nos va a hablar sobre la situación en Portugal, las políticas públicas y los aportes de la psicología, Carina Quaresma, que es psicóloga, que trabaja hace unos 8 o 9 años en el Ministerio de Interior y que precisamente su tesis doctoral va sobre esa cuestión. Por tanto, es obvio que tiene un conocimiento sobrado de la cuestión y que nos va a aportar también cuál es la situación en Portugal para que podamos ver dónde estamos en el conjunto de esa zona sur de Europa. Cuando quiera, Carina. Muchas gracias por la invitación para estar aquí, es un placer. Me perdone, pero voy a hablar en português. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Queria só referir que não foi ao nível da tese de doutoramento, é ao nível da tese de mestrado que fiz um trabalho de violência doméstica. Era só referir esta questão. Se por acaso eu falar agora muito rápido, façam-me algum sinal que eu vou tentar falar mais pausadamente para facilitar a compreensão dos colegas. Ora bem, a apresentação que vou fazer vai centrar-se essencialmente em 5 pontos. Por um lado, falarmos aqui um pouco sobre qual é o peso da violência doméstica em Portugal no âmbito das estatísticas criminais, como um todo. Falar também das políticas públicas na área da segurança interna e não só, que têm sido desenvolvidas em Portugal e quais foram os principais marcos legislativos nos últimos anos neste domínio. Falar também de alguns projetos desenvolvidos em Portugal no âmbito do Ministério da Administração Interna, Ministério do Interior, e falar na parte final de alguns contributos da psicologia que decorrem essencialmente do tal estudo realizado sobre violência doméstica no âmbito da tese de mestrado e, portanto, que tentou focar o processo, todo o processo de acompanhamento da violência doméstica, desde a participação de uma denúncia até à investigação criminal. No âmbito, portanto, naturalmente, estamos a falar no contexto da segurança interna. E, finalmente, terminarmos com algumas implicações e desafios que lanço aqui e que deixo para o futuro. Começando com a questão das estatísticas e o peso da violência doméstica, aquilo que vemos ali nos gráficos são o número de participações de violência doméstica às forças de segurança. Quando nós falamos em Portugal em violência doméstica, usamos esta expressão porque a lei consagra a violência doméstica e não propriamente apenas a violência de género. Portanto, nós temos esta diferença. Portanto, no Código Penal temos um crime que prevê a violência doméstica, ou seja, não é apenas situações de violência perpetradas contra mulheres, contra homens, contra crianças, contra idosos, portanto envolve estas várias situações e, portanto, neste conjunto nós temos tido vários milhares de participações às forças de segurança todos os anos. Em 2014, vocês veem ali o quantitativo, estamos a falar de mais de 27 mil participações. Se analisarmos ao longo dos últimos anos, não conseguimos dizer, não se pode dizer estatisticamente que o fenómeno esteja, em termos de participações, a diminuir ou aumentar. Há aqui até alguma estabilização. Obviamente estamos só a falar das situações participadas, não é? Não estamos a falar das situações reais, portanto isto é apenas a ponta do iceberg, não é? Nós sabemos que geralmente existem estudos que nos mostram que apenas 25% das situações são participadas, portanto estamos a ver a grande bolo que representa a violência doméstica, o grande peso, não é? Estes quantitativos, em termos de participações, correspondem, no fundo, representam que a violência doméstica é o segundo crime mais participado em Portugal, portanto, só é ultrapassado por um outro crime que é da área patrimonial, portanto, contra bens, que é o furto no interior de veículos. Portanto, depois deste crime do furto no interior de veículos, o segundo crime mais participado em Portugal é a violência doméstica. E se analisarmos apenas a tipologia de crimes contra as pessoas, a violência doméstica tem, nos últimos anos, ocupado o primeiro lugar em termos de peso, não é? Portanto, eu estou aqui a falar do peso das estatísticas. Obviamente, isto é apenas uma das faces daquilo que representa todos os custos para a sociedade
da violência doméstica, não é? Ainda hoje de manhã se falava de absentismo, de depressão, de outros transtornos psicológicos, e sabemos muito bem como a violência está muitas vezes associada a estes fenómenos e, portanto, os custos para a sociedade são realmente muito elevados. E isto aqui, estou-vos aqui a direcionar para os custos e para o peso e para a carga que a violência doméstica traz no âmbito do sistema de segurança interna e do sistema de justiça. Portanto, estou um bocadinho a focar nesta área. Analisando as situações de homicídios, neste caso aqui de homicídios de mulheres, nos últimos anos, o que é que nós vemos? Nós vemos na parte de cima do gráfico, vocês veem a evolução do total de homicídios, não só de mulheres, portanto aí é o total de homicídios em Portugal ao longo dos anos, tem vindo claramente a diminuir, assim como na maior parte dos países ocidentais. No gráfico de baixo nós vemos a evolução ao nível dos homicídios de mulheres em contexto de relação conjugal, e aí nós não conseguimos dizer que esteja a diminuir o fenómeno, e portanto estamos a conseguir diminuir os homicídios em geral, mas a nível conjugal não é claro que assim esteja a acontecer, e portanto isto é um fator que nos preocupa, obviamente. Se nós compararmos, e fiz esses cálculos para compararmos a situação entre Portugal e Espanha, em termos de homicídios de mulheres, a situação realmente em Portugal não será famosa, de acordo com os dados que temos, e portanto nós tivemos em 2014 35 mulheres mortas em contexto de violência conjugal, em Espanha existiram 54, obviamente nós estamos a falar da mesma dimensão de população de mulheres, e portanto estamos a falar de quase 3 vezes mais uma taxa de prevalência de mortes de mulheres em Portugal do que aquilo que se está a verificar em Espanha, e portanto é um dado preocupante, obviamente. A falar agora aqui um pouco das políticas públicas e dos marcos legislativos. Portanto, para vos dizer que em Portugal, desde 1999, que existem planos nacionais contra a violência doméstica, neste momento estamos no 5º plano, portanto são planos, são estratégias que implicam medidas em diversas áreas, não só obviamente na justiça e na segurança, mas também na área social, na saúde, na educação, etc., na intervenção com agressores. Em termos de marcos legislativos, em 1982, o Código Penal introduziu pela primeira vez o crime de maus tratos ao cônjuge e a crianças. Depois, no ano 2000, este crime passou a ser público, portanto, qualquer pessoa podia participar deste crime, não dependia da vontade da vítima o prosseguimento criminal. Em 2007, a violência doméstica entrou no Código Penal como um crime autónomo, portanto, passou a haver mesmo no artigo 152 o crime de violência doméstica, e com a tal abrangência que eu falava há pouco, que envolve situações de conjugais, situações contra ascendentes, contra descendentes, desde que haja coabitação. Aqui também só aqui alguns marcos para perceberem que a violência doméstica tem sido ao longo dos anos e no âmbito da política criminal tem sido entendida como uma prioridade em termos de prevenção e em termos de intervenção. Em 2009 temos aqui um marco muito importante, que foi a Lei da Violência Doméstica, portanto que veio aqui congregar uma série de medidas e consolidar num único diploma uma série de medidas de proteção às vítimas. Em 2013 houve uma ligeira alteração no Código Penal para se clarificar que as situações de namoro estão incluídas no conceito de violência doméstica. E em 2015, estamos agora, neste preciso momento, estão a entrar em vigor algumas alterações que foram feitas à Lei da Violência Doméstica, nomeadamente uma das alterações tem a ver com a criação de uma base de dados que vai congregar os dados das ocorrências participadas às forças de segurança, os dados da avaliação de risco e os dados dos processos criminais, de maneira a conseguirmos ter uma leitura mais completa deste percurso e deste fenómeno. Outra das alterações tem a ver com a introdução em Portugal de uma equipa de revisão de homicídios, para se tentar perceber exatamente o que é que se passou em alguns casos de homicídio e tentar melhorar as intervenções para o futuro. Em 2015, como já disse há pouco, também voltou-se a colocar na Lei de Política Criminal a violência doméstica como uma prioridade ao nível da prevenção e da investigação. E, portanto, as forças de segurança, o Ministério Público e as outras entidades no âmbito deste sistema devem dar uma prioridade especial, uma prioridade à violência doméstica.
Só para falar aqui brevemente da Lei de Violência Doméstica, portanto, a lei inclui uma série de medidas e de previsões, tem a ver com o Estatuto da Vítima, introduziu os meios técnicos para melhorar a segurança das vítimas, meios técnicos para controlar o agressor, portanto, são medidas que eu julgo que também existem em Espanha, portanto, vocês também têm a teleassistência, a vigilância eletrónica dos agressores. Introduziu aqui esta necessidade de medidas urgentes a aplicar para proteger a vítima em 48 horas, o processo passar a ser urgente, detenções fora de flagrante delito, também há essa possibilidade, e, portanto, tentar-se promover um conhecimento o mais integral e mais integral do fenómeno. O Ministério da Administração Interna tem trabalhado estas questões da violência doméstica desde 1998, começou com preocupações ao nível da forma como eram atendidas as vítimas nos postos e nas esquadras policiais e, portanto, quem é que atendia, se existiam condições de segurança, de conforto, de privacidade para atender as vítimas, começou-se com essas preocupações e também com preocupações ao nível do conceito estatístico e de começarmos a recolher dados para se começar a ter uma percepção da dimensão do fenómeno. Alguns trabalhos mais recentes foram desenvolvidos alguns estudos para compreender melhor a violência doméstica e, nomeadamente, as condições que realmente existem nos postos e nas esquadras para atender as vítimas. Foram feitas algumas publicações, fazemos um relatório anual sobre a situação da violência doméstica em termos de participações às forças de segurança. Uma das publicações eu vos vou falar mais à frente, que tem a ver com o tal estudo que foi realizado. Temos também desenvolvido instrumentos de apoio à atividade policial no âmbito da violência doméstica, e estou a falar de, por exemplo, desenvolvemos conteúdos para uma aplicação relacionada com a elaboração de planos de segurança para as vítimas, uma aplicação dinâmica, que as forças de segurança podem selecionar os itens que querem fazer integrar no plano de segurança. Termos também um portal na intranet do Ministério para as forças de segurança com um conjunto de informações e de instrumentos neste domínio para apoiar a sua intervenção. Elaboramos um manual de práticas policiais no âmbito da violência doméstica e recentemente entrou em vigor, o ano passado, está quase a fazer um ano, em novembro de 2014, entrou em vigor uma nova ferramenta de avaliação do risco em violência doméstica. Isto só para terem uma ideia, em Portugal existem cerca de quase 1000 efetivos nas forças de segurança com formação especializada e responsabilidades no âmbito da violência doméstica, portanto têm sido também apostas que têm sido feitas, existem salas dotadas de condições para atender as vítimas. Isto é apenas um aspecto daqueles planos de segurança que foram desenvolvidos. Isto é uma vertente mais para a internet, para o público em geral, que está de forma mais apelativa, portanto, cada uma daquelas portas representa uma situação diferente, consoante a vítima habite com o agressor, não habite com o agressor, ou habite e queira deixar de habitar, e, portanto, os conselhos e orientações de segurança dirigidos para cada uma das situações. Aquilo é um exemplo, depois do interior, quando se entra por uma daquelas portas, que tipo de orientações estão lá. Portanto, isto está disponível na internet, no sistema de queixa eletrónica. Isto é só para vos mostrar, isto é um aspecto do tal formulário de avaliação de risco que foi construído recentemente e que entrou em vigor há pouco tempo, há cerca de um ano. Entrar aqui um pouco mais em contributos da psicologia no âmbito da violência doméstica. Obviamente, aquilo que eu falei para trás não é alheio à psicologia e, no meio de tudo isto, há contributos, obviamente, de psicólogos e da psicologia na elaboração destes instrumentos. Mas queria-vos falar de contributos mais que nos dizem mais respeito e que nos dizem, se calhar, um pouco mais como psicólogos. Há aqui 10 dados que queria partilhar com vocês sobre violência doméstica. Portanto, um deles já vos falei, que é cerca de 25% das situações são reportadas às autoridades, todas as outras 75% não são e, portanto, estamos aqui a ver a tal dimensão do fenómeno. De qualquer maneira, as forças de segurança são geralmente uma das principais entidades a quem é reportada a situação e, portanto, daqui a grande importância de trabalharmos com as forças de segurança, com a polícia, para que haja uma intervenção o mais eficaz, o mais adequada possível, para rentabilizarmos estes contactos que estas vítimas, estes milhares de vítimas, fazem todos os anos. E, portanto, daqui a importância de se trabalhar.
Estamos a falar de um dos crimes com uma das mais altas taxas de revitimização, e, portanto, as situações continuam, perpetuam-se, não é? Como todos sabemos. Uma alta taxa de atrito, portanto, o que é aqui o atrito? Há muitas participações, mas depois, quando chegamos ao nível das acusações e das condenações, há uma espécie de um funil, não é? E poucas são as situações que chegam, efetivamente, a uma condenação. E, portanto, aqui, designadamente, um atrito elevado no âmbito do sistema de justiça penal. Sabemos que as vítimas que colaboram no âmbito da investigação criminal tem uma probabilidade de gerar uma acusação bastante maior do que as outras vítimas que não colaboram nos processos. Outras informações, outros dados que queria partilhar, têm a ver com o facto de que a maioria das vítimas que deixam uma relação tendem a regressar à mesma. As vítimas fazem, portanto, existem estudos que mostram que as vítimas fazem entre 7 a 8 tentativas para deixar uma relação violenta até consegui-lo de forma permanente. Muitos estudos apontam para a importância de nós olharmos para as barreiras psicológicas que impedem estas vítimas de terminar estas relações ou de arranjar alguma estratégia que as ajude a sair desta violência e, portanto, há aqui uma atenção nos fatores psicológicos. Portanto, nós podemos muitas vezes resolver os problemas mais económicos, sociais, etc., mas permanece aqui problemas e barreiras psicológicas específicas nestas vítimas, que são muito complexas, é bastante complexo trabalhar com elas, e, portanto, aqui chamar a atenção para esta ambivalência com que as vítimas vivem muitas vezes. Por um lado, querem se libertar da relação violenta, mas, por outro, há uma espécie de uma dependência emocional daquele agressor. E, portanto, daqui a importância de olharmos para estas barreiras mais psicológicas. E as próprias vítimas são consumidoras do sistema de justiça penal e, portanto, este sistema não pode ser alheio à gestão das emoções das próprias vítimas, não é? E, portanto, se queremos intervenções o mais eficazes possível, temos também que saber gerir esta complexidade das vítimas. E as próprias vítimas são elementos promotores da sua segurança, são elementos ativos, não são passivas sobre quem nós vamos atuar e não têm nada a dizer. Obviamente adotam muitas estratégias, muitas medidas para se protegerem e, portanto, às vezes são vidas inteiras com tentativas de se protegerem da melhor maneira possível, das maneiras que encontram. Partilhar aqui dados que, inspirados por estes factos, por estes 10 dados que partilhei convosco, foi realizado, portanto, em 2009 e 2010, e, portanto, correspondeu ao tal estudo que vos falei há pouco. Este estudo procurou perceber quais foram as expectativas das vítimas quando contactam a polícia, perceber as mudanças que ocorrem nas vítimas ou não em termos de promoção da sua segurança, qual é a colaboração das vítimas ao longo da investigação criminal, perceber também a motivação das forças de segurança para atender estas vítimas e também perceber quais são os resultados dos processos em violência doméstica. Portanto, um dos contributos deste estudo foi o explorar a aplicação do modelo transteorético da mudança ao contexto da violência doméstica e ao contexto das vítimas atendidas em contexto policial. Portanto, já existiam estudos aplicados a vítimas de violência doméstica, mas atendidas em contexto de casas-abrigo ou centros de atendimento. Em contexto policial, poucos ou nenhum estudos existirão. E, portanto, a ideia era aqui comparar a motivação das vítimas para adotar estratégias para se protegerem entre um primeiro contacto ao nível da denúncia e depois ao nível da investigação criminal. E, com isto, tentámos contribuir para redefinir políticas públicas de combate à violência doméstica. Só para partilhar convosco, uma das motivações para o estudo prendeu-se também com o contacto diário ou muito frequente com elementos das forças de segurança que muitas vezes se mostravam frustrados ao trabalhar com esta matéria, uma vez que muitas vezes encontravam vítimas perante as quais se dedicavam de corpo e alma para tentar ajudar e depois no dia seguinte viam a vítima novamente a já não querer ajuda nenhuma, a andar de mão dada com o agressor na rua, etc. Portanto, esta ambivalência das vítimas é muitas vezes dificilmente entendida pelos profissionais e, portanto, o desconstruirmos e o mostrarmos o porquê destas vítimas terem estes comportamentos e normalizá-los e, portanto, passarmos a entender como processos normais no âmbito de todo este processo de mudança,
contribui também para um melhor entendimento dos profissionais e gerir as próprias emoções dos profissionais neste domínio. Portanto, pronto, todos conhecemos o modelo transteorético da mudança, portanto, tentarmos perceber como é que ocorre a mudança intencional, as fases da mudança. Existem estudos que já o aplicam à violência doméstica. Obviamente, aqui a violência doméstica não é como aplicarmos o modelo à dependência, ao uso de álcool, ao uso de tabaco, etc. Temos aqui algumas diferenças fundamentais. Por um lado, a responsabilidade da situação, do problema, não é da vítima, não é? E podemos ter várias formas de medir o êxito da mudança comportamental. Portanto, para umas vítimas o êxito será terminar uma relação, para outras pode não ser, pode ser o procurar ajuda, pode ser aquele agressor entrar para um programa de tratamento de agressores. Portanto, poderão existir várias formas de êxito. Isto aqui, portanto, tem a ver com a roda da mudança e, portanto, as fases da pré-contemplação, contemplação e, portanto, como é que isto se conjuga com a violência doméstica, não é? E temos ali as recaídas, ou as deserción, penso que é o termo mais adequado em espanhol, e, portanto, estamos a falar deste ciclo onde muitas vítimas se encontram de avanços, retrocessos, recaídas. Nem sempre a mudança é linear, de uma fase para a outra, podem saltar várias fases e, portanto, compreendermos este fenómeno torna-se relevante para ajustar as práticas. Isto foi um estudo realizado em Lisboa, com aplicação de questionários às forças de segurança e às vítimas, realização de entrevistas, etc. Há alguns resultados. Por um lado, ali a caracterização, portanto, estamos a falar de vítimas, a maior parte mulheres, como costuma ser, em termos das estatísticas oficiais. Idades médias similares, à volta dos 39 anos, 40, para as vítimas e para os agressores. Quase 2/3 das situações eram violência doméstica de âmbito conjugal. Em 43% das situações existiam consumos problemáticos por parte do agressor em termos de álcool e 15% ao nível das drogas. Alguns dados mais pertinentes aqui obtidos ao nível desta situação, ao nível destes resultados. Tem a ver com encontrarmos um padrão evolutivo ao nível da violência conjugal. Que tipo de violência começou primeiro? E verificar-se que a maior parte das vezes começou a violência psicológica, depois veio a física e depois veio a sexual. E, portanto, houve aqui um crescendo gradual nestas situações. E, portanto, isto aqui também remete-nos para implicações ao nível das políticas de prevenção e de sensibilização da população. Muitas vezes estamos preocupados com as situações de violência física, ou se calhar é isso que alarma mais a população, mas se calhar se começarmos a estar atentos aos primeiros sinais de violência psicológica e começarmos a ser cada vez menos tolerantes, será um contributo relevante a dar neste domínio. Depois verificamos que os elementos policiais que atendem as vítimas em primeiro lugar têm menos formação específica em violência doméstica do que os elementos que as atendem depois ao nível da investigação criminal, estão também menos preparados, portanto daqui decorreu também contributos para, nas ações de formação seguintes, começarmos a investir mais na primeira linha de atendimento nas forças de segurança. E aqui encontramos também situações em que percebemos que 74% das vítimas já tinham tentado pôr fim à relação anteriormente, 31% já tinham feito participações anteriores. Só para partilhar aqui alguns dados. Um dado interessante tem a ver com as expectativas das vítimas. Nós podemos pensar que as vítimas dirigem-se à polícia porque querem que aquele agressor seja preso, seja punido. Não é essa a expectativa principal das vítimas. A expectativa principal das vítimas é que a polícia ajude a parar a violência, ajude a reduzir aquele nível de violência a que ela está sujeita, que lhes forneça informações sobre os seus direitos, que as ajude a estabelecer um plano de segurança. E, portanto, percebermos aqui quais são as expectativas das vítimas, não estão propriamente motivadas ou expectantes para um processo criminal, com todas as suas implicações e, portanto, muitas vezes isto explica também depois o que se passa a seguir. Só para percebermos aqui, a mudança foi medida, ou as estratégias de promoção da mudança foram medidas em várias dimensões, desde o recorrer a apoios especializados, partilhar a situação com alguém, apresentar queixa, colaborar no inquérito, terminar a relação. Só para termos aqui uma ideia, a maior parte das vítimas
ao nível da estratégia de recorrer a apoios especializados, encontram-se geralmente numa fase de pré-contemplação ou contemplação e, portanto, muito poucas vítimas estão disponíveis ou estão a pensar nos próximos tempos procurar ajuda especializada. Portanto, isto é muito relevante porque as forças de segurança podem ter um papel essencial neste primeiro momento para motivar as vítimas, para lhes explicar a importância deste apoio e sabemos que as vítimas apoiadas são depois vítimas que são mais colaborantes ao longo do processo e, portanto, são vítimas mais empoderadas também a nível das suas competências. Percebemos aqui, criando aqui um índice global de mudança, nós percebemos que ao nível da denúncia, cerca de 43% das pessoas neste índice estaria numa fase de preparação, mas depois ao nível da investigação criminal, um pouco mais à frente, já 43% já está ao nível da pré-contemplação ou contemplação, ou seja, há uma aparente regressão, portanto há um impulso, digamos, motivacional que terá sido provavelmente explotado por alguma situação de agressão recente, portanto a maior parte das participações ocorrem no próprio dia ou no dia seguinte em que aconteceu um episódio de violência, portanto as vítimas procuram as forças de segurança, mas depois ao longo do processo este impulso, esta vontade de colaborar e de procurar esta ajuda vai diminuindo, ok? E vemos, portanto, que também os níveis de importância que as vítimas atribuem a adotar estas estratégias e ao nível da autoeficácia, portanto, considerarem que conseguem realmente adaptá-las nos primeiros momentos são mais elevados e nos seguintes passam a diminuir. Isto é só para vermos a evolução. Isto é o tal índice. Certo? Aqui só para percebermos, ao nível da colaboração das vítimas na investigação criminal, portanto isto é a percepção dos elementos policiais que estão na investigação criminal, nós vemos aqui diferenças significativas, portanto por um lado há uma maior propensão para as vítimas colaborarem de formas mais passivas do que ativas e, portanto, estamos a falar de fornecer informações, comparecer a diligências, são muito mais colaborantes neste sentido do que, por sua iniciativa, facultar novas provas, facultar mais detalhes sobre o contexto da situação, etc. Ao nível dos resultados dos processos, o que é que nós verificamos? Portanto, na amostra onde foi possível obter qual foi o resultado dos processos, nós verificamos que a maior parte dos processos gerou arquivamento. Muito poucos geraram acusação. Se compararmos, tivemos acesso em Lisboa a dados comparativos entre o crime de violência doméstica e outros crimes. Portanto, para o geral dos crimes, nós tínhamos 11% de acusação, para a violência doméstica tínhamos 9%, mas se compararmos a violência doméstica com o grosso dos crimes contra as pessoas, vemos que era 9% versus 18% de acusação. Portanto, estamos a falar de um crime contra as pessoas com uma baixa taxa de acusação face aos outros crimes contra as pessoas. Aqui alguns dados mais recentes, portanto, eu estava a falar da amostra utilizada no estudo, estou a falar agora de uma amostra mais alargada, que não tem a ver com o estudo, sobre as taxas de arquivamento e as taxas de acusação em Portugal, e, portanto, nós vemos que 76% das situações tendem a ser arquivadas, 18% gerar acusação e 5,5% suspensão provisória do processo. Portanto, estando aqui neste tal funil que vos falava ao início, a maior parte das situações que depois de uma acusação geram uma condenação é a maior parte, portanto são 58%, só 42% são absolvidas, e quando analisamos que tipo de condenações temos, geralmente temos 60% das situações que são penas de prisão de 2 a 3 anos, geralmente suspensas. Pronto. Portanto, este é o panorama que pode também ele próprio não motivar as vítimas ao longo do processo, mas também a própria postura das vítimas menos colaborante pode também contribuir para isto. Portanto, é uma espécie de um ciclo vicioso em que nos encontramos e daqui a importância que julgo que a psicologia pode trazer ao nível de conseguirmos trabalhar com estas vítimas este processo motivacional para se protegerem. Portanto, aqui algumas, para finalizar e, portanto, deixarmos aqui algumas pistas, algumas reflexões. Portanto, aqui trouxemos algumas dimensões menos exploradas do fenómeno da violência doméstica, portanto, algumas perspectivas de análise do fenómeno que são geralmente não são tão abordadas, não é?
Estes resultados têm implicações para a gestão das motivações dos profissionais e, portanto, o facto de mostrarmos e explicarmos como é o processo de mudança destas vítimas e que aquilo que eles veem no seu dia-a-dia faz parte do processo e, portanto, nós temos que valorizar qualquer que seja a participação, seja a primeira, seja a 10ª, seja a 20ª. Nós nunca sabemos quando é que aquela vítima portanto, vai adotar mudanças mais eficazes. O nosso papel é sempre fazer o melhor possível e se conseguirmos adotar uma estratégia o mais adaptada possível face à situação em que a vítima se encontra, em termos motivacionais, melhor ainda, conseguimos ter uma intervenção mais ajustada. Portanto, não vale a pena para uma vítima que está a fazer uma participação, mas considera que não tem nenhum problema, que não existe nenhum problema, portanto, foi um arrufo que houve ali, não vale a pena estarmos a tentar de imediato que a pessoa termine uma relação, alertá-la para a importância de se afastar do agressor, etc. Portanto, nós temos que ajustar as estratégias que adotamos com estas vítimas para paulatinamente ir trabalhando com elas. A importância do primeiro contacto destas vítimas com as forças de segurança, portanto, são milhares de ocasiões, de oportunidades de trabalho que temos todos os anos com elas e de poderem caminhar para instituições de apoio à vítima, para profissionais de apoio especializado e, portanto, isso tem que ser rentabilizado. Existe aqui uma relação que mostramos claramente no estudo entre a motivação das vítimas. Quanto mais motivação, mais colaboração e mais colaboração, mais taxas de acusação. Sabemos que as vítimas apoiadas são mais colaborantes, como já tinha referido. Estas altas taxas de arquivamento são preocupantes, do meu ponto de vista, porque não quer dizer que com o arquivamento a vítima esteja em segurança. Portanto, se foi arquivado e a vítima está em segurança e conseguiu, de alguma maneira, resolver a situação, ótimo. Portanto, é uma taxa de atrito positiva. Mas se estamos a falar de situações em que muitas delas houve um arquivamento, mas aquela pessoa continua em perigo, é uma situação preocupante e julgo que há aqui muito trabalho a fazer, porque ao nível das forças de segurança, por exemplo, um processo é arquivado, acabou, até vir nova participação, aí volta-se a trabalhar. E, portanto, neste hiato pode acontecer muita coisa a estas vítimas, incluindo a sua morte, obviamente. Para vos dizer também que julgo que, ao nível da psicologia e do trabalho com estas vítimas, os contributos das técnicas de entrevista motivacional e de prevenção da recaída me parecem de todas as formas bastante pertinentes. Temos que fazer planos de segurança ajustados às fases de mudança das vítimas. Não vale a pena estarmos a tentar fazer um plano de segurança para uma vítima, como já dizia há pouco, para uma vítima que está numa fase ainda de mudança anterior, já com estratégias mais avançadas. E o papel do psicólogo em tudo isto, no fundo, é trabalhar em rede com os diversos atores, o mais proximamente possível e, obviamente, trazer estes aportes em termos técnicos. Portanto, é um profissional da mudança comportamental, não é? E estas vítimas, obviamente, precisam de ser acompanhadas por um profissional de mudança comportamental para conseguirmos, precisamente, ajudar estas vítimas a passar este processo, a passar estas fases de mudança e a avançar rumo a uma vida sem violência e em segurança. Só partilhar uma questão convosco, que há pouco a Rosa referia, a questão da avaliação de risco. Portanto, nós às vezes temos aqui situações em que houve uma morte e aquilo até foi avaliado como baixo risco ou médio risco e ficamos todos alarmados. Pode ser um problema da ferramenta que estamos a usar, pode ter sido um problema do profissional que aplicou a ferramenta, pode ser um conjunto de variados fatores, mas também não nos podemos esquecer que também pode ter sido a própria vítima, na sua ambivalência, que contribuiu para que o nível de risco tenha sido atribuído, tenha sido baixo. Portanto, muitas vezes estas vítimas, quando estão perante as autoridades policiais, se estão já numa fase em que já estão relutantes e até querem retirar a queixa, já começam a minimizar, isso nunca aconteceu, e, portanto, quando se fazem as perguntas em termos dos fatores de risco, começam a negar, e, portanto, os profissionais têm que estar o mais sensibilizados também para esta questão, porque têm que perceber que há estes retrocessos, e, portanto, quando é feita uma avaliação de risco, temos que tentar perceber o melhor possível se as respostas daquela vítima estão a ser o mais verdadeiras possível ou não, ou se estamos já num processo em que a vítima está a retroceder e, portanto, já não está a colaborar e, portanto, isso terá todas as implicações ao nível do resultado da avaliação de risco.
E pronto, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Karina. Gracias a la agilidad de las ponentes tenemos, yo creo que la organización nos concederá 10-15 minutos para que podáis añadir, ¿no?, preguntas, dudas, etcétera, a las pistas que se han planteado. Ya veo manos. 1, 2. Boa tarde, é para a doutora Catarina. Alguns dos estudos mais recentes indicam que para uma boa adesão ao procedimento criminal, desde a denúncia, a investigação, a fase de inquérito e depois julgamento e a sentença, um dos aspectos, ou 2 ou 3, é o primeiro contacto com a polícia, a primeira linha que tinha falado, na questão de validarem a sua experiência de violência que sofreram, a escuta ativa e a relação de confiança com esse polícia. Portanto, gostava de saber o que é que tem sido feito em relação a esta parte. Obrigada. Ok. Quer responder já? Sim. Sim. Obrigada pela questão, é muito pertinente e, portanto, obviamente este primeiro contacto com as forças de segurança é fundamental para não fecharmos a porta, não é, do sistema às vítimas. E, portanto, se uma vítima for bem atendida, bem encaminhada, as suas preocupações, os seus anseios, toda a sua história validada, digamos assim, é um passo essencial para que ela prossiga ao longo de todo o resto do caminho. E, portanto, ao nível desse trabalho feito nesse sentido, é a formação que tem sido dada às forças de segurança. Portanto, há uns anos atrás, a formação que existia ao nível das forças de segurança abrangia especialmente as pessoas que estavam na segunda linha, portanto, daí termos aqueles 1000 efetivos especializados, mas aqueles 1000 efetivos estão ao nível da segunda linha, portanto, ao nível da investigação criminal e do policiamento de proximidade, não ao nível do atendimento em esquadra e em posto, e todas as ações de formação que têm sido realizadas nos últimos 7 anos, 6 anos, têm tentado apostar especialmente na primeira linha e, portanto, não tanto na segunda linha, que é aquela que está mais especializada, mais treinada, tentarmos chegar à primeira linha. E, portanto, tem sido esse o esforço. Portanto, foi feito este manual do policiamento. Este manual do policiamento tem orientações desde a primeira linha até à segunda linha, até depois todo o resto do policiamento da violência doméstica. Portanto, tem sido o caminho da sensibilização, da formação. Portanto, tem sido essencialmente esse o caminho. Legal. Olá, boa tarde. A minha pergunta coloca-se às 2 palestrantes. Como é que em que modos é que conseguem distinguir, por exemplo, uma falsa denúncia de uma verdadeira denúncia e qual é a percentagem que as falsas denúncias, se tem alguma ideia, correspondem? Bueno, a ver, quizá esto no es una labor de los psicólogos el diferenciarlo, pero realmente aquellos psicólogos que trabajan con víctimas tienen o buscan también una preparación en cuanto a que les dé competencias para establecer la credibilidad de un testimonio. De todas formas, lo de las falsas denuncias no deja de ser también un bulo en muchas situaciones, ¿verdad? El nivel de falsas denuncias en España está en el 0,02 de las denuncias que se interponen por violencia de género. Pero en este sentido, la formación de los profesionales que van a tener que dirimir si es una falsa denuncia o no, no es una cuestión, esto ya lo establece el juez, es una cuestión mucho más jurídica, quien lleva a trámite o no el que la denuncia prosiga en un procedimiento judicial. Pero los psicólogos que están trabajando en este ámbito, lo mismo que en el ámbito jurídico, tienen o deben tener también una formación en cuanto a la valoración de la credibilidad del testimonio.
Relativamente à situação em Portugal, eu posso dizer, nós não temos dados sobre qual é o peso das falsas denúncias, mas estou em crer que será tão baixo como o que existe em Espanha ou muito próximo. Muitas vezes os profissionais das forças de segurança, ou alguns, diziam-nos, pois, isto da violência doméstica também é muito bonito, mas há aqui muitas situações em que as pessoas aproveitam e estão em situações de divórcio e fazem queixas, porque estão aqui a debater as questões da partilha do poder paternal e maternal, e, portanto, às vezes há aqui também muitas situações de falsas denúncias, etc. Nós tentamos desvalorizar isto porque isso não é o grosso das situações, são situações que serão pontuais. Muitas vezes estas situações de falsas denúncias são depois mais clarificadas ao nível da investigação criminal, quando se tentam depois perceber todos os contornos da situação, recolher testemunhos com familiares, com vizinhos, etc., e perceber-se exatamente qual é a veracidade da denúncia. Portanto, aí, às vezes, num primeiro momento, o elemento policial não consegue distinguir, mas mais à frente, quando se começam a recolher outros elementos da própria investigação, consegue-se. De qualquer maneira, eu penso que é um falso problema, porque a maior parte das situações, a violência doméstica não está a ser instrumentalizada para as situações de divórcio em termos gerais, serão situações muito pontuais e, portanto, não nos devemos deixar abater ou ofuscar por essas situações e, portanto, devemos dar aquilo que dizíamos há pouco. Eu posso não ter certeza absoluta que seja uma denúncia verdadeira, mas tenho que dar o máximo de atenção àquela pessoa, àquela vítima, porque, quer dizer, vou partir do princípio que estamos ali a falar de uma situação real e, portanto, são muito residuais as situações de falsas denúncias. De cualquier manera, también es cierto que ya sabemos cuáles son los daños psicológicos que se producen en una víctima de violencia de género. Por tanto, la propia valoración del daño psicológico establecerá si hay una presencia de ese daño o no en una víctima. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Enhorabuena por la mesa y tengo una pregunta para España y una para Portugal. Para España, ¿cuál es la posición del Consejo sobre la prohibición expresa de la Ley 1/2004 sobre la mediación, sobre el uso de la mediación? E para Portugal, se há qualquer cautela similar sobre a mediação na legislação portuguesa sobre a violência doméstica. Obrigado e muchas gracias. A ver, el Consejo no ha establecido una posición sobre esta cuestión. En principio, porque el Consejo es respetuoso con la normativa que se da y luego podemos establecer realmente si la mediación es beneficiosa o no en según qué procesos. Creemos que la mediación es beneficiosa en aquellas situaciones donde se puede buscar un equilibrio. ¿Bien? En las situaciones de violencia de género, cuando existe un daño importante sobre una de las partes, ejercida sobre el otro, encontrar ese equilibrio es complicado, es muy complicado. Y la propia predisposición de la víctima o la propia historia de perdón de la víctima puede dejarla en una situación mucho más vulnerable de lo que la mediación puede conseguir en ese momento para solucionar el conflicto. Obrigada pela questão. Ao nível de Portugal, nós tínhamos na lei da violência doméstica um artigo que falava do encontro restaurativo e esse artigo foi revogado agora nesta alteração recente, também um pouco inspirado pela Convenção de Istambul, que nega à violência doméstica a possibilidade do uso da mediação, precisamente por esta complexidade, não é? E, portanto, muitas vezes nós não sabemos até que ponto a vítima se sente livre naquele processo mediacional e, portanto, em Portugal não há, oficialmente não há nenhum incentivo ao nível da mediação na violência doméstica. Boa tarde. Temos tempo para uma, duas. Boa tarde. Era para as duas palestrantes. Gostaria de saber como é que, quando um homem vai fazer uma denúncia de violência doméstica, visto que é uma taxa mínima em comparação com as mulheres, de que forma é que os agentes de segurança levam a sério, entre aspas, aquilo que o homem diz? Obrigada.
É assim, a intervenção e as orientações que existem ao nível das forças de segurança são no sentido de fazer um atendimento, o atendimento das vítimas o mais profissional possível, qualquer que seja o sexo da vítima, não é? Qualquer que seja a relação conjugal, qualquer que seja a tipologia de violência doméstica. E, portanto, perante as vítimas do sexo masculino, a intervenção terá que ser tão profissional como nas vítimas femininas. E, portanto, nós estamos a falar de cerca de 15% das situações reportadas são vítimas masculinas. Obviamente, nós sabíamos, se calhar, há uns anos atrás, este tipo de situações eram desvalorizadas e, portanto, se calhar até um pouco ridicularizadas, não é? Como é que um homem se deixa agredir por uma mulher, etc. Mas penso que isso a mudança tem sido paulatina e, portanto, têm sido feitas mudanças evidentes também nos últimos anos, no sentido de que os profissionais estão cada vez mais sensibilizados para que a violência doméstica não é só uma questão de força física entre duas pessoas, não é? Implica muito mais outros fatores e, portanto, fatores também psicológicos que debilitam as pessoas e, portanto, as pessoas estão mais fragilizadas e, portanto, isso é independente do sexo, não é? Obrigado. Vamos a ver, si damos por hecho que una pareja, un miembro de la pareja, en vuestra experiencia, tanto portuguesa como española, ¿tenéis claro que hay el mismo nivel de sensibilidad en elemento judicial cuando pasa a juicio por parte de los jueces del problema de la pareja cuando no hay violencia física, sino psíquica? Es un tema complicado, es una pregunta interesante, pero es un tema complicado el de la sensibilidad de aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Afortunadamente, yo creo que tanto desde los dispositivos de seguridad de policía, guardia civil, hay unidades específicas, en concreto aquí en España, que atienden a víctimas de violencia de género, por tanto son profesionales que han recibido una formación específica. Creo que la sensibilidad es cada vez mayor. Ciertamente no hay ninguna persona que se pueda sustraer de lo que son sus propios valores y sus propias creencias a la hora de tomar decisiones. Hay quien intenta ser lo más objetivo posible. En principio creo que se va avanzando mucho en esta toma de decisiones y en esta sensibilidad, tanto por parte de los jueces que toman las últimas decisiones como por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen profesionales formados y que además solicitan de una manera continuada también que se les forme para atender a estas víctimas. Creo que se va avanzando, pero evidentemente la atención y la toma de decisiones va a depender también mucho de esta otra carga, digamos, un poco de creencias que lleve cada persona en esas situaciones, ¿no? Sí, gracias por la questão. Realmente a violência psicológica é mais difícil de provar e geralmente os profissionais reportam isso e, portanto, dizem muitas vezes não conseguem, não é tão fácil recolher provas da violência psicológica como da física. No entanto, nós temos cerca de, em 78% das situações, há violência psicológica associada. Penso que não consigo lhe dizer qual é o grau de sensibilidade dos profissionais relativamente a esta questão e dos juízes, não tenho dados para lhe dizer sobre isso, não é? Obviamente penso que também há um caminho feito nesse sentido, porque estão a compreender melhor a violência doméstica e, portanto, tem existido também formação especializada não só nas forças de segurança, mas também no Ministério Público e nos magistrados judiciais e, portanto, há uma melhor compreensão de todo o fenómeno. De qualquer maneira, eu penso que a questão que colocou lança aqui uma pista também muito importante e que também pode ser um papel, obviamente, dos psicólogos, que é ajudarem na avaliação do dano psicológico no âmbito da violência doméstica. E, portanto, muitas vezes nós temos perícias forenses que vão avaliar os danos físicos, os danos mais sexuais, etc. E a violência psicológica não são feitas tantas perícias, portanto, são mais raras, pelo menos em Portugal, perícias do dano psicológico. E, portanto, seria também importante apostarmos por aí. Es que en mi experiencia, cuando no hay violencia física, sobre todo a raíz del enfrentamiento que la justicia hace con la víctima, suele ser muy complicado que tengan una sensibilidad especial para esos casos, sobre todo cuando no hay rastro físico.
No digo en la policía, que la policía normalmente, en la experiencia que yo tengo, suele atenderlo con alto nivel de sensibilidad, pero no así la justicia. Cerramos con esta pregunta que podría ser la pregunta del pomo de la puerta, sí. Porque esto da para mucho, pero no tenemos ese tiempo. Dejamos a cada una de las ponentes que cierren con esa reflexión esta mesa, por favor. Yo creo que también es importante ver la consideración que la valoración del daño psicológico está teniendo. O sea, que los jueces perciban que los peritos que hacen esa valoración son profesionales formados y, por tanto, sus valoraciones tienen un peso. ¿Que hay que trabajar en esta cuestión? Probablemente sí. Hay que potenciar un poco el que no se tenga solamente en cuenta aquello que se puede visualizar, contabilizar o ver de un color morado pero creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de los profesionales y creo que los jueces empiezan a ser muy sensibles también a esas valoraciones. Bueno, antes de que Karina conteste, como entiendo que aquí quien manda es la decana del Colegio de Galicia, dice que hay una pregunta más. O sea que haremos una pregunta más. Por favor. É realmente uma questão de sensibilização também dos profissionais e, portanto, eu penso que essa sensibilização tem ocorrido ao longo dos últimos anos. Obviamente, eu acho que ainda há muito trabalho a fazer nessa sensibilização da magistratura judicial e do Ministério Público para se pedirem cada vez mais perícias ao dano psicológico, porque muitas vezes não são tão valorizadas, e para que do outro lado exista resposta e existam profissionais que podem efetivamente fazer esse trabalho. Isso é muito importante e, portanto, é fundamental estarmos atentos, porque muitas vezes, e se calhar a sociedade em geral também, os juízes estão imbuídos na sociedade em geral, portanto a sociedade em geral muitas vezes considera mais grave uma situação de violência física do que uma situação de violência psicológica, não é? Sabemos nós que muitas vezes o dano para aquela pessoa pode até ser muito maior se estivermos a falar de uma violência física, de uma violência psicológica do que uma física. Muitas vezes há as vítimas que nos dizem que estão completamente devastadas e nunca houve violência física associada. Portanto, houve sempre violência psicológica que muitas vezes é mais dura e tem consequências a mais longo prazo do que muitas vezes algumas situações de violência física e, portanto, é esta sensibilização geral que tem que realmente existir. Bueno, parabéns a la mesa por todo lo que nos aportasteis realmente desde el Estado español, lo que nos comentaba Rosa y desde el Consejo, y también Karina desde Portugal. Yo, más que una pregunta, es una reflexión que quería compartir con el auditorio en este encuentro hispano-luso. Y es que creo que todas y todos tenemos en mente que es un problema de primera magnitud, que es un problema mundial y, por lo tanto, es un problema político, social y cómo no, económico. En base a esta reflexión, creo que el trato que se aplica para solucionarlo no es igual que con otro tipo de problemáticas. Es decir, los recursos humanos y los recursos materiales no se aplican en la misma medida correspondiente. Con esto quiero decir que aportaciones de la psicología a la solución del problema de tratamiento de violencia de género, tenemos los mejores y las mejores profesionales formados para hacer esas aportaciones y ahora mi reflexión va en lo siguiente. ¿En dónde hacemos estas aportaciones de lo que ahora mismo en el auditorio estuvimos a hablar para poder hacer nuestras intervenciones? En el campo preventivo, en muy pocos espacios. No tenemos psicólogos educativos, en la justicia inexistentes prácticamente, en intervención social. Nuestros responsables de la administración más cercano, fundamentalmente no tenemos profesionales de la psicología para estar realmente trabajando todo lo que Rosa, nuestra compañera, decía, tenemos que apostar por la igualdad y por la prevención. Lo decimos, pero no tenemos recursos materiales humanos ni ese espacio para desenvolver todo nuestro conocimiento. Y en el tratamiento,
pasa absolutamente igual. Desconozco algo más la red en Portugal, a pesar de mucho de que realmente nos ilustraste hoy, Karina, pero en el Estado español es muy desigual el trato, la atención psicológica a las víctimas de violencia de género en todo el territorio español. Y que a día de hoy, en el siglo XXI, la atención psicológica no esté garantizada igual para todas las mujeres de todo nuestro territorio, no es un síntoma ya de atraso social, sino de injusticia social. Con estas reflexiones simplemente quiero decir que es un problema de todos, que no podemos victimizar y que todos los profesionales de la psicología deberíamos tener esto en mente a la hora de poder, en los pocos sitios y espacios que tenemos, que espero que se incremente, poder aplicar realmente nuestras intervenciones para contribuir a ese bienestar. Y era una reflexión que quería compartir realmente en este auditorio hoy aquí y con todos y ustedes. Muchas gracias. Gracias.